Mais um Conexão by Cíntia Monerá no ar. E hoje a gente vai falar de energia com ela, Vivi Chalhoub. A gente vai falar sobre terapias holísticas. Prazer enorme ter você aqui comigo, Vivi. Igualmente, estou muito feliz de estar aqui com você, amiga. A gente demorou para se ver, mas pelo menos vamos falar de muitas coisas maravilhosas hoje. Muitas coisas que já tem muito ajudar. assunto. Muito assunto, a gente já estava trocando um pouquinho. Bom, vamos falar então, como é que começou, né? Quando é que você entendeu que era possível, sim, ajudar outras pessoas através da terapia holística? Como é que surgiu isso dentro de você, usando a Reikura? Eu falo que, na verdade, foi um processo de autocura, né? Autocura. E quando eu tive a consciência do quanto a ansiedade realmente atrapalhou a minha vida durante muitos anos, eu percebi que precisava dar um basta, e foi uma coisa muito pessoal mesmo, né? Quando eu me separei em 2015, eu voltei para... Eu sou formada em publicidade. Precisa te ressaltar isso. Não, é importante falar. Eu sou formada em publicidade, depois eu fui para a área da estética em 2008. E eu, durante muitos anos, tive a minha própria clínica de estética. E durante muitos anos, eu me dediquei à área da estética. Em 2015, 2 anos antes de eu me separar, eu entreguei a minha clínica e fiquei num outro propósito. Quando eu me separei em 2015, eu voltei a trabalhar na área de publicidade. Me mudei para São Paulo, fui viver uma outra história, porque eu achava que a estética... Eu achava porque foi uma crença que colocaram para mim, que a estética nunca ia me levar a lugar nenhum. Tá. Em 2016, eu voltei para o Rio, estava realmente empenhada em voltar a trabalhar com a área da estética e me dediquei 100% à área da massagem. Eu fiz todos os cursos de massagem que você possa imaginar, amiga. Inclusive, eu fui pra Tailândia, fiz curso de massagem. Lembra? Uhum. E eu fiz esse curso de massagem e, assim, foi um divisor de águas na minha vida. Foi maravilhoso. E eu entendi que, naquele momento, o meu propósito realmente era com a massagem. Só que mal sabia eu que você ia passar por uma crise de ansiedade. Por conta do meu excesso em atendimentos, eu atendia de 7 da manhã até 11 horas da noite, porque eu estava vivendo um momento muito delicado da minha vida, financeiramente, de dívidas. Eu saí realmente de um relacionamento onde eu tive que sair me reinventar. Reinventar. Eu falo que quando a gente entende que nós somos... A nossa dependência emocional e a nossa dependência financeira leva a gente para o fundo do poço. E isso me gerou muita ansiedade. No meu processo de entender, até que uma cliente minha... Eu absorvia muito a energia das pessoas nos atendimentos de massagem. Eu sentia no meu físico mesmo. Você vai entendendo isso conforme você vai entendendo de energia. Tá. Em 2017, quando eu decidi... Uma cliente minha, inclusive, chegou pra mim e ela falou: Vi, eu passava muito mal mesmo. Eu saía dos meus atendimentos de massagem, eu tinha dor de barriga, ânsia de vômito, dores no corpo, um esgotamento físico mesmo que... Quase um burnout. E aí, praticamente. E aí eu falei, ela chegou pra mim e falou: Vi, você precisa conhecer o Reiki vai te ajudar muito. E quando uma pessoa fala pra você, você precisa, você não tem que, você entende que aquilo ali vai te fazer muito bem, né? E aí eu fui realmente fazer o nível 1. Só que é importante ressaltar que na época que eu fiz o nível 1, né, o Reiki ele é uma jornada, né? Quando eu me iniciei no Reiki, eu não tinha consciência da ferramenta que eu estava me conectando. Eu não aplicava o Reiki no meu dia a dia. Isso passou 2017, 2018, 2019, e eu continuando com os meus atendimentos de massagem, assim, minha agenda lotada, eu atendia de segunda a segunda. Era um movimento de... Eu atendia a domicílio. Ouvi, só um parêntese para quem não sabe, né? O Reiki, a Reikura, é o quê? O Reikura, ele foi uma junção de todas as ferramentas energéticas as quais eu fui adquirindo ao longo desses anos, porque eu, além hoje em dia de ser mestre em Reiki, eu sou Theta Healer, fiz barra de Axis, mesa de vibracional, eu sou consteladora familiar, sou também ativadora de Kundalini, eu fiz uma formação em ativação de Kundalini. Então, o Reikura, ele é uma imersão, na verdade, dessa jornada, né? Eu falo que até o Reikura passou por uma transformação nesses últimos 3 anos, porque quando eu decidi
ajudar levada. pessoas, né? Porque é um propósito, né? É um propósito de vida que as pessoas não passem pelo que eu passei, de ajudar mulheres, né? Que a gente vê o quanto muitas das vezes elas estão sobrecarregadas com o dia a dia, né? Com E muitas não pedem ajuda, porque a gente quer dar conta de tudo. E você passou por isso. E aí a Reicura entra nesse propósito, Ela entra alinhando nesse todas essas propósito, técnicas. alinhando essas técnicas, como hoje em dia a gente viu que o Reicura se tornou uma plataforma de wellness, né? Então, eu tô muito feliz. Estão vindo muitas novidades por aí que a gente entendeu que essas ferramentas, as quais eu uso no meu dia a dia, né? A aromaterapia, a cromoterapia, florais frequenciais, né? Essas ferramentas para o dia a dia, elas são extremamente importantes, porque não adianta a gente querer lutar contra a ansiedade. A gente tem que acolher ela e aprender a lidar com ela para ela ser leve na nossa vida. Você não consegue falar assim, eu não tenho mais ansiedade, eu não tenho mais a depressão. Ela tá ali, né? Mas enquanto você não tá olhando para ela, ressignificando ela, entendendo de onde ela vem, qual é a raiz daquilo ali, né? Eu falo que ir na raiz é onde é o processo dessa jornada. Muitos dos meus desafios, hoje em dia, quando as pessoas me procuram, é fazer com que elas entendam que não é do dia para a noite. As pessoas estão muito imediatistas, né? É o mal da humanidade, querer uma coisa contemporânea por conta dessa informação. Excesso de informação, excesso absurda que a gente tem num tempo assim muito curto, né? Quando a gente tá lendo uma notícia, daqui a pouco tem outra, daqui a pouco tem outra. Tá todo mundo assim, exatamente. Né? Então eu falo que esse olho no olho que a gente tem, conseguir sentar numa mesa para jantar sem celular, respirar. Né, eu falo que hoje em dia o meu propósito é ajudar as pessoas a respirarem, a conectar mesmo com essa energia Reiki. O Reiki, explicando o que é o Reiki, né? O Reikura veio do Reiki, porque veio dessa forma, dessa ferramenta. Foi a minha fechadura para a porta do autoconhecimento, né? Reiki nada mais é do que você canalizar a energia universal para você equilibrar a sua energia vital. Todos os chakras. Os seus chakras. Nós temos 7 principais chakras, né? Que vai da base da nossa coluna até o topo da nossa cabeça. Que é da base da nossa coluna. Eu falei certo. Uhum. E onde está na base da nossa coluna, é onde a gente tem a Kundalini, que é a nossa energia vital, que é uma energia poderosa demais, que é uma energia que materializa aquilo que a gente sonha, o que a gente deseja, o que a gente veio viver nessa terra. É o nosso poder de cocriação, o nosso poder de manifestação. E ativar a nossa energia mais poderosa faz com que a gente realmente se abra, se expanda. Então, esse link, né, de todas as ferramentas, a gente foi chegando realmente no Reikura numa plataforma de wellness para trazer esse bem-estar, leveza, abundância, prosperidade. A gente veio, eu falo que eu tenho uma coisa que eu falo muito para as pessoas. A gente veio para esse plano terreno só para ser feliz. Só isso. Se a gente não está vivendo a nossa plenitude, se a gente não está vivendo a nossa felicidade máxima, é porque a gente tem que olhar alguma coisa que a gente precisa curar na gente, né? E essa felicidade, muitas vezes, né, Vivi, ela vem de alguma dor que você já sentiu. Porque o processo, ele vai acontecer, né? Nem sempre a gente vai estar feliz o tempo inteiro. Mas eu acredito, e aí eu quero que você me fale, que a felicidade é um exercício. Total. Eu exercito a minha felicidade. Porque eu acho que desde o momento que você escolhe o que você vai comer, né? O que você vai vestir. São escolhas. Você vai escolher como é que você quer passar o seu dia. Então, o que você vai alimentar? A sua energia positiva, a felicidade, no caso. Ou você vai alimentar aquela reclamação, né? Se vitimizar. Ficar se murmurando. Revoltar. Perfeito. Falando de wellness, e aí que hoje é a economia que mais cresce, né? Já ultrapassou a economia da indústria farmacêutica, né? Então a gente está num caminho aí muito bom, você ajudando, contribuindo com isso. E aí eu queria que você falasse um pouquinho do seu processo, que você falou, né? Que foi um processo de autocura. Você chegou através no Reiki, né? Em todas essas terapias holísticas, por conta de uma dor sua. E aí eu queria que você... E foi legal que você falou, Cíntia, às vezes as pessoas, elas perdem muitas coisas na vida, muitas oportunidades, por causa de uma ansiedade. Eu queria que você... explica pra gente, externa pra gente, que eu acho que isso é inspirador para outras pessoas, né? E eu falo que quem entra na minha comunidade Reikura, tanto as minhas alunas quanto as minhas mentoradas, porque hoje em dia eu tenho alunas no mundo inteiro, né? Eu tenho alunas na Austrália, eu tenho alunas na França, nos Estados Unidos, alunas e mentoradas no Brasil todo. Eu falo que a minha grande felicidade
é poder ser vulnerável dentro da minha comunidade. Ali eu compartilho diariamente ali com elas, né? Às vezes não todos os dias, mas nos nossos encontros semanais ou nos nossos encontros quinzenais, conforme vai, né, nos nossos alinhamentos. Eu faço alinhamentos energéticos, né? Tudo online, né, Vivi? Tudo online. Tá. Isso foi também uma grande ressignificação na minha vida, né? Porque eu atendi a domicílio com massagem. Eu fiquei anos sem conseguir tirar férias, né? Se eu não trabalhasse, hoje em dia eu consigo trabalhar de qualquer lugar. Que bom. Eu voltei, cheguei de Miami agora, eu estava atendendo 2 mentoradas minhas antes de embarcar no voo. Então, isso hoje em dia me dá uma felicidade, uma potência muito grande. O digital, né? Tem coisas boas e coisas ruins. Mas aí, como é que você entrou nesse processo de ansiedade que você fala assim, Cíntia, eu perdi muitas das coisas? Eu falo, inclusive, isso com muita... Né? Ui, desculpa. Eu falo isso com muita amorosidade dentro da minha da minha comunidade, porque quando eu falo, inclusive, para elas que eu perdi um grande amor, né? Eu perdi um grande amor da minha vida por conta da minha ansiedade. Há 4, 5 anos atrás, 4 anos e meio. Por conta disso, porque veio a pandemia, veio aquela situação, e era uma pessoa que, né, estava no meu contexto. Eu cheguei e falei, muita intimidade, falei, olha só, tem que definir agora. Bora ser feliz, tipo, né? Mas com uma sede, com uma pressão muito grande. Pra casar, Vivi? Pra casar. Nós já queremos, bora casar, bora casar. Entendi. Aí você botou deadline, olha só. É hoje ou não é nunca É mais? hoje. É tipo isso? Tipo isso. E aí, Vivi? E aí a pessoa falou, cara, não tô pronta. E aí, meses depois, essa pessoa... Tá, peraí, mas ele... Calma aí. Aí ele falou que não tava pronto. Mas aí você não esperou, você não respirou, você não tentou entender porque você tava numa crise de ansiedade. Total. Né? Com uma expectativa tipo, lá em cima. não me quer, então tá bom. Beijo, tchau, vou viver minha vida. Fui viver minha vida. E aí eu meio que dei uma... E a ansiedade me fez entender isso. Hoje em dia, quando eu olho pra trás, eu falo, tudo bem. Hoje eu consigo reconhecer que... Só que isso é um processo, né? Tá. A gente não consegue. E hoje em dia eu não me arrependo do que eu fiz. Porque foi graças àquele erro, foi graças àquela minha ansiedade, foi graças àquela minha angústia que me levou para todos os processos que eu vivi. E quanto mais a gente agradece as nossas dores, mais a gente consegue, inclusive, abrir espaço para cura, né? Então, hoje em dia, reconhecer aquela pessoa... E hoje em dia, reconhecer que eu perdi um grande amor e que tá tudo bem e que vem outros, porque o mundo é muito grande, né? Ou quem sabe o grande amor também pode... né? Aí as energias... Aí eu te dou um spoiler, a gente marca um outro podcast. podcast. Vai falar, você vai me contar. Mas, Vivi, que interessante isso que você tá falando. Porque eu acho que as pessoas passam por processos de ansiedade... picos, né, de pânicos e não percebem que é uma crise de ansiedade. Porque realmente você às vezes cria uma expectativa, seja numa amizade, seja numa relação, seja no trabalho, né? E você tem atitudes impulsivas, depois você fala, peraí, se eu tivesse respirado, né? se eu tivesse respirado, analisado melhor, eu poderia compreender o momento daquela pessoa, tô dando no teu exemplo, né? E aí entra muito todas essas terapias que fez você... Todas essas ferramentas de viver o momento presente, de entender a dor do outro e de olhar. E hoje em dia eu consigo enxergar, né, que naquele momento aquela pessoa não estava aberta, não estava se sentindo merecedora, ela não estava pronta, porque tem muito isso, né? A gente falar de merecimento, né, de permissão. Hoje em dia, quando você falou agora de amizade, inclusive, né, a gente perde grandes amizades ao longo do caminho, às vezes... Por estar vibrando apenas em frequências diferentes. E não é porque você deixou de gostar daquela pessoa, não é porque você não ama mais aquela pessoa como amizade mesmo, né? É porque você só começou a vibrar em frequências diferentes. Porque uma coisa que você falou muito importante, quando a gente se torna autorresponsável, a autorresponsabilidade é uma ferramenta, assim, é algo que a gente precisa falar demais. É libertador, né? É libertador. As pessoas que ficam naquele vitimismo, que se sentindo vítimas, né, de tudo, são pessoas que precisam olhar para aquelas feridas que a gente estava, inclusive, falando antes de entrar aqui, né? As nossas feridas emocionais, elas são essenciais, porque são graças às nossas feridas emocionais que elas trazem virtudes pra gente. As nossas feridas de abandono, rejeição, traição, humilhação, injustiça. Essas 5 feridas emocionais, elas são
importantíssimas de serem olhadas com muita amorosidade, porque as pessoas, quando elas ficam nesse vitimismo, é porque tem algo nessas feridas que precisam ser acolhidas. E eu, claro, naquele momento, há 4, 5 anos atrás, eu não tinha... Eu me tornei consteladora familiar ano passado, me tornei ativadora de Kundalini tem 2 anos. Então, o meu processo mesmo de imersão nessas terapias que eu falo, que ativar Kundalini muda a vida. Quando você entra nesse processo de ativar sua Kundalini, ela expande você de uma tal maneira que você não fica mais no mesmo lugar. Ela te leva para uma outra frequência, para uma outra vibração. E você começa realmente a vibrar numa frequência diferente. Então, quando você olha para essas feridas emocionais, pessoas feridas ferem pessoas. Com certeza. Pessoas curadas curam pessoas e pessoas amadas amam pessoas. Então, às vezes, as pessoas elas estão precisando o quê? De amor, de paciência, de acolhimento, de atenção. E a Kundalini, ela trabalha nisso também, Vivi? Trabalha. Faz um resumo, assim, rápido, né? O que seria... eu te contei, né? Fiz um curso, enfim, fiz um exercício para ativar a Kundalini. Confesso que eu entrei na sala assim, falei, que coisa doida. O que você fez foi muito parecido com o Yoga Kundalini. É diferente do processo que eu trabalho. Todo mundo fica fazendo um movimento ali com uma música. Nós ativamos a nossa Kundalini. Nós ativamos. Quando a gente vai pra academia, quando a gente faz as nossas práticas diárias, quando a gente pega sol, quando a gente faz um ground, a gente está ativando a nossa Kundalini sempre. Uhum. Mas o processo que eu faço é ir nessas feridas, é ir nesses processos de cura mesmo, de ir na raiz. Porque muitas das vezes a gente... E por que é todo movimento aqui? Perto? Porque é no chakra básico, lá no Muladhara, que eu te falei, lembra? A Kundalini, ela é a nossa energia... É lá embaixo, lá no períneo, lá embaixo. No períneo, é verdade. Isso, aí você faz essa contração na respiração para você realmente poder ajudar ela a ativar. O processo, você vai ver que vai completamente diferente. Não, eu quero até botar, se você tiver um vídeo, vamos colocar aqui na edição. Tem vários vídeos. Quando a gente fala da Kundalini, só pra pessoa ter uma noção, né, do que é. Então tá bom, aí você chegou nesse processo todo, né, e eu achei muito interessante que você falou que às vezes a gente se afasta, né, de algumas amizades, de tudo que a gente... É cíclico, né, a vida é cíclica. Porque esses gatilhos, as nossas feridas, todo o nosso processo de vivência, né, de bagagem do que a gente já realizou, da dor que a gente já sentiu, faz com que a gente se torne uma outra pessoa. E aí, às vezes, aquelas pessoas que estavam convivendo com a gente não fazem mais parte do nosso molde de pensar. Eu achei interessante que há pouco tempo o Rodrigo Wilbert, o marido da Fernanda, esqueci o sobrenome dela. Fernanda Lima, lógico. Ele fala que se desfez de muitas amizades de homens porque eles não estavam na mesma energia, vibrando nos mesmos pensamentos. Porque ele já tinha se tornado uma pessoa e os outros ficaram ali estagnados. Você não deixou de amar aquela pessoa, você não deixou de gostar. Mas ele já não faz parte mais do meu modo de pensar, da maneira como eu quero agir, né? Porque eu acho que o meio que você tá, né, Vivi, ele também faz, ele te corrompe um pouco você, muito, né? Muito. Se você anda com pessoas bem-sucedidas, se você anda com pessoas leais, se você... Não tem isso, eu queria até que você falasse um pouquinho disso. Eu falo que, inclusive, o meu processo com o digital, ele me fez entender tantas coisas, Cíntia, assim, tantas camadas mais profundas de estar nos ambientes certos. Eu falo que quando a gente está sentando na mesa certa, quando a gente está na mesa certa... Essa mesa é certíssima. Vamos! A gente sabe como a gente está se conectando. Sim. Aquelas pessoas levam você para um outro nível, para outros ambientes, para outros lugares que você, às vezes, fica ali limitado. As nossas crenças limitantes, a forma como... Aí a gente vai falar de ancestralidade, porque é isso. A cura, ela é ancestral. No final das contas, a cura ela é ancestral. Enquanto a gente não para olhar essas feridas que a gente tem, que vem pai, mãe, né, dos nossos avós, bisavós, tataravós, tem tanta cura que vem dessas gerações que a gente, quando começa a perceber as crenças limitantes que a gente carrega, né? Ancestrais. Exato. E a gente tem que devolver essas dores com muita amorosidade, só que não é do dia para a noite. Num dos processos energéticos, numa das ferramentas que eu uso, né, eu falo que eu tenho que pedir permissão na mentoria, inclusive, que são as minhas mentoradas, eu falo que as minhas mentoradas, eu vou escavando mais profundo.
eu tenho que pedir permissão. E às vezes eu não tenho permissão para fazer algumas ferramentas porque elas não estão prontas. Então, às vezes a pessoa, tá, eu quero a cura, tá, mas tenha paciência, tenha compaixão de você. O problema é que a gente não tem compaixão da gente. Eu sei que se eu chegar aqui para você hoje, e como a gente começou o nosso papo ali antes, eu começar a contar as minhas dores para você, você vai ser a primeira pessoa a me acolher as minhas dores. Total. Só que você não consegue acolher as suas dores. Por que isso, né, Vivi? Por que a gente Porque se a gente cobra se cobra, tanto? a gente se julga, Isso? a gente quer ser perfeita, a gente quer... E a gente não consegue. Não, a gente tá em processo, mas assim, é tudo, é muito louco. Tem isso tudo aqui na minha cabeça. A gente tá em processo de evolução, eu quero melhorar, mas na hora que tem que acolher, é verdade que você falou, é muito difícil, porque eu acho que quando você faz um mergulho, né, de autoconhecimento, que é muito importante, foi o que você falou, e de autorresponsabilidade, a gente começa a se julgar. A gente não se acolhe, a gente tem o julgamento de nós mesmos, entende? E você sabe que o julgamento é uma das piores frequências que você pode vibrar. Inclusive, a gente, quando começa a falar, né, de frequência, quando a gente fala de vibração, de frequência, depois eu vou até pedir também, ver se eu consigo mandar pra você colocar na tela a tabela de Hounsky, pra você entender como a gente vai vibrando. As pessoas que têm vergonha, têm medo, culpa, elas vibram em 20, 30, 40 Hz. Uma pessoa que vibra já no amor, na compaixão... eu vibro no amor. Eu tenho essas coisas do julgamento comigo mesmo, mas eu vibro no amor total, Via. Elas já estão vibrando bem mais elevado. Eu acho que o amor, ela é o sentimento, assim, mais poderoso. Amor e gratidão, tá? Não tô sendo piegas, não, porque eu exercito mas é o amor isso. que cura. Eu sempre acreditei no amor. Você vê, Via, tô no meu terceiro... Tô falando agora de amor homem e mulher, tá? Tem outros amores, amizades, enfim, filho, né? Eu tô no meu terceiro casamento. Se eu não acreditasse no amor, Via, esquece. Com certeza. Eu ia estar estagnada, talvez, numa relação que já não tava. Você não ia se permitir se abrir pro amor, se permitir abrir pro novo. E quando você começa a entender e vibrar, né, nessas frequências mesmo, porque é até um exercício você vibrar numa frequência elevada, você vibrar na gratidão, você vibrar no amor, você vibrar nessas frequências, é um exercício igual você vai pra academia. É igual. E o que a gente não fala muito, né, é que Jesus e Buda foram os únicos que vibravam em 1000 Hz, né? E quando a gente faz a ativação de Kundalini, a gente acessa essa vibração de 1000 Hz. Eu consigo te levar nessa vibração de 1000 Hz. Essa vibração de 1000 Hz seria, só pra gente ter um maior entendimento. É o máximo que uma pessoa vibra, que só quem vivia nessa vibração era Jesus e Buda. Só, esquece. Amiga, esquece. Nossa. Só que a gente não consegue sustentar essa vibração. Não, e quando o Buda sai de férias dentro de mim, né? Porque eu falo assim, gente, hoje o meu Buda não está presente. Ele saiu de férias, então, esquece o 1000 Hz aqui. Não, e realmente, com certeza, porque são, né, pessoas exercendo compaixão, o amor, né? O que mais? A gratidão. São pessoas realmente... Que... Aceitação. Quando a gente a gente quase fala assim, nossa, existe realmente, né? Quando a pessoa ela tá vibrando na aceitação, ela já tá vibrando, se eu não me engano, agora eu não sei se eu vou lembrar, acho que 350 Hz, a aceitação. Ela já vira, porque a gente não consegue aceitar as nossas falhas, os nossos erros. Sim. Quando a gente já pensa, a gente já se culpa, a gente fica na culpa, no julgamento, a gente tá vibrando lá embaixo. Só o fato de você aceitar algo de ruim na sua vida, você já tá vibrando elevado. É você aceitar que aquilo de ruim chegou para você porque é algo que você precisa olhar em você. E aí, Via, você não acha que isso vem com maturidade também? Total. Porque eu lembro, aí eu vou falar um pouco da minha vida, que é muito boa essa troca, né? E você também da sua, que nos momentos mais difíceis da minha vida, eu sempre procurei trabalhar a aceitação, tá? Seja o meu filho quando ficou um tempo no hospital, depois pós-pandemia, seja na primeira separação, porque com muita dor, tá, Via? Mas sempre acreditando. Olha, aí eu acho que isso tem a ver, né? É uma energia poderosa. Sempre acreditando. Com a fé, né? O meu filho tava ali num quadro que o médico falou pra mim, eu falei, tá bom, você vai fazer esse protocolo, vai dar certo. Imagina, um médico que você confia, um cara super sensato, nunca sensacionalista. Não, Cíntia, eu não sei, porque o que o seu filho tá tendo, a gente nunca lidou, porque era na pandemia, né? Ele teve uma inflamação muito sistêmica. Então é o seguinte, só Deus. Imagina um médico falar isso. Eu estou aprendendo a pilotar um avião no meio do voo.
Eu já lidei com várias outras coisas. Câncer. Não, isso aqui ninguém sabe. E vi diante daquele... É muito doido, assim, né? Até falar isso. A gente me vai falar emociona de um pouco. física quântica. Eu ouvia isso, eu me tremi por dentro, mas eu queria uma outra realidade. É isso. Eu olhava o meu filho ali, eu não imaginava que ele estava ali, eu não sei. E aí eu vou contar uma coisa que eu nunca falei aqui, eu já falo para as minhas amigas. Você é uma pessoa muito querida e que vai entender isso melhor do que ninguém. Que quando o protocolo era assim, olha, ele vai sair de zona de perigo de vida se a febre não voltar. Então a gente tinha 48 horas para saber se a febre estava voltando ou não. Olha que louco, Via. Tirou a temperatura dele. Aí o pai dele, desesperado, ele tá com febre, ele tá com febre. Então era sinal que o remédio não estava mais fazendo efeito. Vi, eu olhei o termômetro. Eu nem olhei o termômetro. Peguei o termômetro e falei assim, olha só, Marcelo, Marcelo, nome do meu ex-marido, ele não tá com febre. O meu filho não tá com febre. Você tá entendendo? Enfermeira, troca o termômetro. Vi, se você perguntar como é que... Enfermeira, troca esse termômetro tá errado. Ele não está com febre. A enfermeira vai, troca o termômetro. Ai, filho, não tava com febre. Não sei o que é isso. E aí? O que era aquilo? Eu não sei. Energia. Mas eu vibrei. Eu tinha tanto isso, eu me arrepio toda. Tanto isso dentro de mim, sabe? Essa realidade eu não tô vivendo. Eu vou transformar isso. Então, graças a Deus, deu tudo certo. O observador, ele tem a capacidade de mudar a realidade. E eu fazia um mantra com ele, com meu filho, depois que ele começou a respirar, comer, enfim. Eu falava, meu filho, vamos fazer um mantra. Não lembro o mantra, tá? Eu tenho essa coisa de repetir em voz alta. Eu escrevo coisas que eu quero. Enfim. Isso. Você é uma manifestadora nata. Aí a gente vai... mas isso. é isso. É a gente falar que a cura, ela tá dentro da gente. Quando a gente começa a entender, né, a se conectar com o nosso corpo, ele é o veículo da nossa alma. Quando a gente começa a entender para onde ele quer ir, aonde ele contrai, aonde ele expande, aonde a gente se sente bem, aonde a gente se sente à vontade, aonde a gente tem trocas elevadas, é para onde o nosso corpo vai direcionando. Então, quando você está atenta a isso e você entende que tudo está dentro de você, a gente tem o poder de autocura. Esse poder de entender... E a gente está falando de física quântica. A gente vai entendendo de energia. Nós somos energia, né? Tudo que está dentro está fora. A gente está trocando energia o tempo inteiro. E aí, consegue dar algumas dicas, né? Até porque a gente tem que exercitar isso. Quais seriam as dicas, Vivi, que você daria para a gente poder estar ativando esse pensamento positivo, né? Aí você fala, a gente consegue mudar a realidade, a gente consegue transformar, né, as realidades e a gente consegue alcançar os nossos objetivos. Tem alguma dica assim prática que a pessoa possa fazer no dia a dia? Eu daria vários micro-hábitos que mudam a vida. O primeiro deles é acordar cedo. Acordar cedo muda a sua realidade. Não só por você se conectar com a energia do dia nascendo, né? Mas também de você... Quando a gente está dormindo, né? As nossas ondas cerebrais, né? Elas ficam num estado de repouso. Uhum. Então, quando a gente acorda cedo, o mundo não acordou ainda. Então, o mundo está mais calmo. Então, você consegue ter um momento de um estado contemplativo, um momento de calma, de desaceleração, né? Então... procurar, às vezes eu consigo, às vezes não, meditar de manhã antes de sair, até para minha prática de atividade física. Atividade física de manhã, eu sei que tem muita gente que malha em outros horários, mas atividade física, a gente precisa produzir a energia que a gente vai ter ao longo do dia. Então, você produzir esses hormônios todos que a gente... Liberar a endorfina logo de manhã é maravilhoso. Endorfina, tudo, né? Adrenalina, citocina, todos, né? Eu falo que tem certos micro-hábitos que fazem total diferença. Banho gelado. Acordar cedo. Atividade física pela manhã. Banho gelado, Vivia. Ai, gelado. Pode ser um meio gelado. Gelado. É. Muda. Tá. Depois eu vou te mandar alguns estudos falando sobre o banho gelado, que também é outra... O mais importante de tudo, tá? Respirar. Procurar. As pessoas não sabem respirar. Sol, todo dia, nem que seja na janela da tua casa, abre a janela ali, fica igual a vovozinha na janela se você não for sair de casa. O grounding. O grounding é uma prática que as pessoas começaram a falar de uns tempos pra cá que ajuda demais, que é o aterramento, né? Você botar os pés na terra.
Na areia também serve, tá? E quando você coloca com intenção... e isso é legal falar até que quando você faz tudo com intenção, é como se você potencializasse... você só por si só botar o pé na grama, você já tá fazendo o ground, você já tá trocando, né? Já tá tendo uma descarga elétrica ali na terra, né? Você já tá deixando ali uma descarga natural. Tem um vídeo também que tá no meu feed, depois vou te mandar esse vídeo, explicando o que acontece quimicamente, né? Quando você firma os seus pés na terra, com terra. grama, enfim, ali, né? E quando No você solo, né? No solo. E quando você coloca a intenção de estar ali descarregando, tudo que você coloca a intenção, você potencializa aquilo ali. Então, eu sempre falo isso, inclusive nos processos que eu faço de limpeza energética, eu faço esse aterramento com elas na meditação para elas intensificarem aquilo ali durante a meditação, porque você consegue. Se você fechar os seus olhos, você vai lembrar da sensação que você tem em vários momentos da sua vida, né? E quando a gente fala até desse processo de cura, micro hábitos, a gente, muitas das vezes, não lembra, não tem as memórias do que a gente viveu, mas a gente tem as sensações. Então, muitos dos nossos traumas, eles estão na memória do nosso corpo. Então, o grounding é uma ferramenta que vai te ajudando, o sol, a atividade física, beber muita água. Inclusive, eu tava com a minha garrafa gigante. Água, gente. Água, bebam água. Gente, água é vida, tá? A gente já tá aqui fazendo uma prática, né? Então, inclusive, a água tá muito relacionada ao segundo chakra, que é o Swadhisthana, que tá muito ligado aos relacionamentos. E olha aí, ó. Você que quer mulherada aí. arrumar um marido, um namorado. Bebam água. Vai, mas bebam água. Bebam vamos água. começar. Bebam água. 2026, assim, ó. Bebendo água pra realmente explica. Qual é a ligação? Eu não sabia, vai. O segundo chakra... O primeiro chakra é o elemento terra. O segundo chakra é o elemento água. O terceiro chakra, que é o plexo solar, que tá muito ligado à ansiedade, né? Que é onde a gente troca energia com todo mundo. Ele tá ligado ao elemento fogo. O quarto chakra, que é o Anahata, o coração, ele tá ligado ao ar e a laríngeo ao éter, né? Então, esses cinco primeiros chakras, né? Eles estão, cada um tem um elemento. Então, por exemplo, a Kundalini, quando a gente fala, né, que é o elemento terra, que é e é importante ressaltar que o primeiro chakra, ele tá aberto apenas para baixo e o do topo da cabeça para cima. Todos os outros 5 chakras, eles são para frente e para trás. Tá. Então, por ele estar aberto, né, o primeiro chakra, o Muladhara, que está ligado ao elemento terra, para baixo, é onde a gente precisa realmente se conectar com a terra, descarga elétrica, intencionar, o que não te pertence mais, ao teu campo energético. E trazer esse poder de cocriação, porque tudo que está ligado ao plano terreno está ligado ao primeiro chakra, que está ligado ao medo. Né? Então, tudo que tá ligado, tudo que tem medo, paralisa, tá muito ligado ao primeiro chakra. Já o segundo chakra, que eu não estava falando da água, que eu dei Pra relacionamento. Pra relacionamento, é a água. E a água traz o que pra nossa vida? Fluidez. Então, eu não bebia água direito há 4 anos atrás, entendeu? Resumindo. Ó, agora eu tô muito fluida no meu amor, então vou continuar bebendo muita água. Exatamente. Não sabia dessa ligação, que legal, traz fluidez, o que mais? Cor laranja, viu, gente? É bom usar cor laranja, tá? Cor laranja? O segundo chakra tá ligado à cor laranja. Então, se você tá precisando de equilíbrio aí nesse relacionamento também, é bom usar cor laranja. Coral. Quero mais dica. A mulherada já tá anotando. Primeiro chakra vermelho, segundo chakra laranja, terceiro chakra amarelo, quarto chakra verde ou rosa. Mas vem cá, como é que a gente faz essas alterações de cores? Ferrou, sou monocromática, gente. Como é que faz isso? Mas eu adoro um coral. Muito bom. Peraí, vamos lá. Muita informação aqui, Tem que anotar aqui. Vamos ter podcast 1, 2, 3. Vamos marcar o quê? Vamos mês sem mês, não. Então, assim, todas essas cores que você tá falando, né, que ativam os nossos chakras, eu posso ir alternando durante a semana? Eu posso fazer... como é que você daria essa dica, por exemplo? Eu falo que as minhas alunas, quando elas, né, inclusive as minhas alunas, que quando as minhas alunas, elas entram na comunidade de Reikura, elas começam a perceber qual chakra tá desalinhado. Tá. Primeiro você tem a percepção. Isso. Entendeu? Chakra do relacionamento desalinhado, coral. Já decorei. Laranja, coral, tá tudo certo, check. O meu tá super alinhado, mas quero manter alinhado, até a morte. E trazer o equilíbrio, né? Isso que é legal, né? Tá. E falar de relacionamento, Cíntia, não é só falar do relacionamento homem e mulher. Isso é muito importante a gente falar. A gente falou do relacionamento familiar. Né? Cliente. O social, né? Relacionamento social, de amizades, enfim. De tudo, né? Tá. Quando você sentir
senti que você tá indo pra algum desafio, tanto que eu trouxe uma roupa vermelha que eu tava na dúvida. Eu tava vi. na dúvida se eu ia vender. Gente, ela ia chegar aqui. Mas no próximo podcast você pode ser vestido vermelho. Porque dá um medo vir falar, né? E vermelho é bom pra quê? Pro medo, pra te dar coragem. Que legal. Aqui, eu tô na unha, pelo menos tá representando, entendeu? Adorei. Mas saber. é isso, então... e é meu primeiro podcast, né? Como é que eu não vou ter medo? Como é que eu não vou ter... Maravilhosa, fala super não, bem. Dá medo. Tá em casa aqui. E eu comentei com a minha sócia vindo pra cá. A Letícia não pôde vir, mas no próximo ela vai a gente vai abrir um São Paulo, já que ela mora em São Paulo, o próximo vai ser em São Paulo. Com certeza. E aí vindo pra cá foi muito interessante, né? Porque eu já dou palestra, já tenho acho que tem uns 2, 3 anos que eu dou palestra. Uma oratória maravilhosa, para. E domina o assunto, né? E eu falo que hoje em dia eu falo do que eu realmente acredito, do que eu vivo, que é o meu propósito, realmente, que é levar realmente esse bem-estar para as pessoas, sabe? E eu já dou palestra, já tenho uns 2, 3 anos, nem sei, acho que deve ter isso. Mas estava com medo do podcast. Não, e foi a minha primeira palestra num palco internacional agora em junho, né? E eu me preparei muito para essa palestra, né? E na hora deu aquele frio na barriga mesmo, já palestrando muito, deu aquele frio na barriga, assim, do tipo, caramba, meu primeiro palco, assim, era um mar de esteticistas, assim. Quantas pessoas, Vivi? Ai, não sei, mas era muita gente. Foi aqui no Rio Centro, foi num congresso. Depois eu posso ver se arrumo alguma imagem pra você também, no meu feed. E aí veio aquele frio, aquele medo. E aí, chegando aqui hoje, eu comecei a perceber que eu tava com mais medo do que do palco. Mentira, amiga! Juro! A minha mão tá suando. Mas olha só, mas sabe o que é isso? É porque você sabe que a energia aqui é dessa forma. Mas isso é bom também, né, Vivi? Porque parece um desafio. Você vê, seu primeiro podcast. Primeira vez, eu acho que toda né? vez que a gente tem um desafio, dá esse friozinho na barriga. E Exato, é bom. É maravilhoso. Que potencializa pra você fazer o melhor sempre, né? E aí eu falei, vou levar meu vermelho pra me dar coragem. Então vamos lá. Vamos voltar aqui nas cores. Relacionamento coral, que eu já decorei. Pro medo, o vermelho. O que mais? Vai. Pro terceiro chakra, pra quem for ansiosa, inclusive, já fica uma boa dica aí. Usar a cor amarela, né? Amarela. Elemento fogo. Para quem for ansiosa, cozinhar é uma excelente terapia, inclusive porque você está mexendo com o elemento fogo. E eu falo que isso também foi um outro processo de cura meu. Eu nunca gostei de cozinhar. Meu pai tem restaurante, inclusive o Chalhoub vem da ancestralidade libanesa. Meu pai tem um restaurante de comida árabe há 42 anos no Rio Sul. E você nunca gostou de cozinhar? Eu trabalhei com meu pai muitos anos, inclusive dos meus 20 anos. Teve uma época que eu trabalhava em agência, eu trabalhava na Petrobras e com meu pai. E depois eu fiquei muitos anos trabalhando com meu pai, porque o gerente dele teve um problema, teve um câncer e se afastou. E eu fiquei trabalhando muitos anos com ele. Foi uma coisa que foi uma cura mesmo, inclusive na constelação, né? Que eu fui entender isso, né? Do meu processo, uma das ferramentas que eu usei muito também. E você viu que a culinária ajuda na ansiedade? Ajuda demais, porque você está manuseando com o elemento fogo, que o fogo é o elemento do terceiro chakra, do plexo solar. Então, quando você está cozinhando, você tem que estar prestando atenção ali no que você está fazendo. Você entra num estado meditativo, né? Quando você cozinha num estado meditativo, tudo que você faz com o estado meditativo, você está, inclusive, aplicando a energia Reiki. Isso é legal até falar. Quando você vai tomar um banho, prestando atenção em tudo que você está fazendo uma esfoliação. Às vezes você toma um banho que você nem percebe que você tomou um banho. Total eu. Quando você... já lavei a cabeça, passei creme? Já. Mas quando você entra para tomar um banho, eu falo que inclusive é onde eu tenho os meus maiores insights, as minhas principais ideias, é quando eu vou tomar banho e eu coloco a minha frequência, eu jogo o reiki no meu chuveiro, eu tomo aquele banho assim, e às vezes é até um perigo, porque eu às vezes não tenho, às vezes eu não entro com o telefone, né? E eu começo a ter um monte de ideia e eu não anoto, e aquilo também às vezes se perde, né? A mesma coisa quando você começa a ter essas ideias pós-meditação. O Reikuri, inclusive, esse nome ele veio numa canalização depois de uma meditação minha. Então... Que legal, Vi, eu não sabia disso. Eu antes de dormir, vi várias ideias. Aí falou, hoje eu tô quase dormindo, tenho que pegar um negócio pra anotar, já esqueci no dia seguinte. Mas peraí, vamos voltar pras cores que a gente tá Vamos. Aí você falou que não é pra ansiedade, qual é a cor da ansiedade? Amarela, terceiro tá. E aí plexo juntando solar. com a prática de cozinhar.
E aí, o que mais? Comer coisas também, por exemplo, a gente tá pulando, né? O primeiro chakra que tá muito ligado ao medo, chakra raiz, comer coisas com raiz, né? O segundo chakra é cores laranja. Tudo que tiver de cor laranja também pra comer. Laranja, mamão também. Tudo que for das cores desses elementos. Tá vestido, eu posso... Vestido, quando você pode comer também, que ajuda, né? E você pode também usar. Quando você usa, você bota mais força. Legal, tá. E no terceiro chakra, amarelo. Abacaxi, milho. Milho é uma excelente... Pra quem tem ansiedade, milho é excelente, inclusive, tá? Adoro milho. Milho na espiga. Então, você vai praticando o quê? O estado meditativo de você observar como é que você tá comendo aquele milho. É exercício, é ótimo você falar isso. É exercício. Peraí, falamos de 3 chakras, faltam 2. Cardíaco. O cardíaco é a cor verde ou a cor rosa. O verde é mais a cor da cura e o rosa mais pra relacionamento, tá? Tá muito ligado à raiva. Junto com coral, gente. Decorou o coral, né? Muito bom, vai. Os próximos dias eu vou ver Cíntia de coral. Vai aproveitar o Natal. Amiga, que isso? Terceiro marido, amor da minha vida, de outras vidas. Vou ficar no coral eternamente. Mas vai, vamos lá. Maravilhosa. E aí, você vai muito ligar o elemento ar, né? Então, que é o cardíaco. Respirar. Principal exercício para você equilibrar o chakra cardíaco, para libertar raiva, rancor, ressentimento, remorso, para trazer equilíbrio para esse chakra é respirar. A laríngeo, que é a cor azul clara, então você usar elementos de cor azul clara e praticar a fala. Eu falo que praticar, a gente conseguir falar aquilo que a gente tem vontade. Muito bom, gente. Vamos entender o que é praticar fala, porque, gente, eu falo pra caramba. Não. Vivi também, a gente é comunicadora nata. Mas a praticar fala que a Vivi quer dizer, explica pra gente. É você conseguir dizer pra aquela pessoa o que você realmente está sentindo. Difícil. Né? É uma comunicação... Porque é como se fosse um sincericida, assim. Eu brinco com meu marido, tá? Falei, vem cá, às vezes é muito sincericida demais. Você tem que fazer amor, mas eu sou assim. Então é difícil, porque você não sabe se você, né, vai magoar, ou se a pessoa vai gostar de ouvir. E quando eu falo que você tá... Quando a gente tá conectado com o nosso sentir, por isso que eu falo da importância da gente estar sempre... atento ao nosso físico, mental, emocional, espiritual. Nós somos um conjunto, né, desses corpos, né? Quando a gente não tá conectado com o que a gente pensa, com o que a gente sente, com o que a gente fala, a gente não tá em concordância. Tudo tá desequilibrado. Muitas das vezes a pessoa tá falando uma coisa que ela não tá sentindo, né? Ah, eu não quero desagradar o outro, ou eu não quero magoar, ou eu não quero... E aí, o que eu falo que o que é Kundalini, inclusive, falando um pouco da Kundalini, porque o que a Kundalini muda é que você consegue começar a perceber a sua energia de uma tal maneira que você não consegue mais dizer pro outro sim pra tudo. Você começa a dizer não. E quando você começa a dizer não pras pessoas, você começa a desagradar as pessoas. Porque o não que você diz pro outro é o sim que você diz pra você. Perfeito. E a gente tem muito... E aí é quando você assume aquele lugar de pertencimento, né? Não apenas de estar, mas sim de pertencer, de permanecer. Aí, de se empoderar. Sim, mas isso, Vi, só tive depois dos 40, tá? Eu até falo. Que depois dos 40, pra mim, não sei se... Vi, você é mais nova que eu. Maravilhosa, 35. Vivi 35. Aliás, que 40, 35 também é mentira. Mas eu acho, isso foi muito importante você falar, né? Quanto é importante, vamos falar isso, quanto é importante dizer não. Não, nossa. Porque, e essa coisa que eu tinha muito... dizer um não sorrindo, tá? Dizer um não sorrindo. Não é você dizer um não, eu digo um não pra você e eu fico mal com aquele não. Eu me sinto culpa com aquele não. Mas, Vi, eu acho muito pior, às vezes, quando a gente dá o sim, também se sentindo mal. Quantas pessoas, gente, isso aí pra vocês, já disseram sim, querendo falar o não, e tá com aquele negócio, aí fica com raiva até da pessoa. Você disse sim, tá com raiva, querendo matar aquela pessoa. Isso só faz mal pra todo mundo, porque você não tá sendo leal àquilo, às suas emoções, aquilo que você realmente quer fazer, não tá sendo leal com o outro. Vi, mas por que é difícil essa coisa que a gente tem, essa necessidade de ser aceito? Queria que você falasse A gente isso. quer pertencer, né? E aí a gente vai falar de novo que a gente quer pertencer a pai, a mãe. A gente tem uma necessidade de pertencer tamanha que a gente não consegue não agradar. E essa sensação de ser rejeitado, abandonado ou humilhado, a gente vai falar de novo daquelas feridas emocionais que eu estava te falando, a gente fica com muito medo de ser abandonado, rejeitado. Eu falo que depois que você entende que todo mundo pode virar as costas para você, todo mundo pode te abandonar, mas a única pessoa que não pode abandonar você é você mesma. Ou você pode perder todo mundo, você não pode se perder. Você não pode perder você de você, não é isso, Vi?
A gente não pode- exercício, é, né? é um exercício. Porque é difícil. Acordar. A gente tava falando, quando a gente fala dos hábitos desses. Vi, quais são as dicas? Acordar todo dia, de manhã, cedo, com um sorriso no rosto. Eu vi! Meu marido fala que eu sou assim. Ai, mas você fala, gente, não é. Não, mas porque eu exercito, Vi. Eu É exercito. exercício, não é? óbvio. É exercício, vai, fala. E às gostei vezes não, disso. e às vezes você acorda cansada. Total. Você Não, e energia. Quando você fala assim, gente, a energia tá lá embaixo. Aí eu falo, opa, peraí, oi, peraí. Aí eu olho ao meu redor. Saúde, meus filhos bem, todo mundo bem. Oi? Olha onde eu tenho, olha o que eu tenho, olha onde eu tô. Parou, Cíntia. Parou essa palhaçada. Bora, bora, bora. E aí começo. Aí eu E isso ativo. você automaticamente já tá se conectando, você já tá olhando para as coisas de uma maneira positiva. Independente do cenário. Independente do cenário. Tá tudo perfeito? Claro que não. Muitas das vezes você vai ver alguém sorrindo, mas não tem nem ideia do que tá passando. Por isso que eu falo da importância da minha comunidade Rei Cura. Porque lá todo mundo tem a possibilidade de ser vulnerável, porque lá eu mostro as minhas vulnerabilidades também, eu mostro as minhas dores, eu mostro que não é um mundo perfeito, não é um mundo cor-de-rosa, mas que o quê? Que eu sei usar as ferramentas necessárias para conseguir chegar no próximo passo, no próximo nível. A não deixar a ansiedade tomar conta mais de mim. A ansiedade, Cíntia, não toma conta mais de mim. Isso eu posso te garantir. Ai, que bom. É, e você tá ajudando outras pessoas. Pena que, gente, o tempo é muito curto, Vi, a gente tem que marcar outro. Já Mas acabou? eu queria, pra gente poder encerrar, e legal é isso, né? Que foi um bate-papo. A gente tava com o roteiro aqui, a gente já foi pra gente outro já esqueceu caminho, o foi roteiro, maravilhoso. Mas é isso, olha só. Fala, eu achei muito interessante que você falou, essa questão, né, da gente exercitar, da gente... O digital, porque o digital, Vi, ele entra aí, né? Vem comparações, porque todo mundo acha que todo mundo tem a vida perfeita, foi o que você falou. Desculpa. Tá todo mundo sorrindo, mas mal sabe as dores que aquela pessoa tá carregando. E o digital vem muito nessa visão de que todo mundo tem a vida Necessidade. perfeita, maravilhosa, todo mundo tá bem. E aí ferrou. E aí quando o outro olha pra si e fala assim, peraí, gente, eu tô no limbo aqui, tá tudo ruim pra mim, como é que o outro... E aí gera essa comparação doentia, que pode gerar muitas vezes uma depressão, uma ansiedade. E aí eu queria que você falasse um pouquinho desse mundo digital nessa situação. Eu falo que o digital, ele foi ele é um presente na minha vida, de hoje em dia me permitir me conectar mesmo com pessoas do mundo inteiro, né? E quando você começa a não olhar mais pro lado, não se comparar mais com aquela pessoa que tá fazendo alguma coisa parecida com você, quando você se conecta com o seu para que eu tô fazendo isso? Eu não tô preocupada mais com o que o outro tá, né? O que o outro, inclusive, tá achando. Eu tô focada em ajudar aquela pessoa que me procurou porque ela teve uma crise de ansiedade, porque ela não tá legal, né? Eu falo que o olho no olho, com as minhas mentoradas, inclusive, foi o que mudou a minha vida. Porque quando, no início do ano, né, eu e a Letícia, nós fomos obrigadas a parar com o Rei Cura. Inclusive, a gente foi, né, a gente teve que a gente ficou um ano sem lançar por um problema pessoal, né, de saúde, né, da mãe dela. Eu me vi que eu tinha demitido as minhas clientes de massagem todas. E eu falei, caramba, o que eu vou fazer agora? E aí foi quando eu, literalmente, na minha sala que você vai conhecer, no CEO aqui na Barra da Tijuca, eu peguei todas as minhas apostilas, eu joguei tudo no chão, Cíntia. E eu falei, cara, eu tenho tantas ferramentas, eu vou criar uma mentoria. Foi quando eu criei a mentoria. Quando a gente foi obrigada a parar com as turmas do Rei Cura, né? Onde eu inicio as pessoas no nível 1, 2 e faço desbloqueios de crenças limitantes nessas alunas, que eu comecei a desenvolver a mentoria. E nesse 1-a-1, nesse olho no olho, onde eu consegui ir fundo mesmo, né, nas minhas mentoradas, foi que realmente o meu propósito de, não só do Rei Cura, mas de ser uma plataforma de wellness cresceu, né? E a gente chegou a essa conclusão porque eu comecei a conseguir ir fundo nas feridas delas, a ponto... Isso foi uma das coisas... Assim, tem vários depoimentos delas, depois a gente posso também pedir, né, pra Letícia resgatar isso. Mas um dos depoimentos que mais mexeu comigo, que foi bem recente, eu fui pra Houston, né,
Fiz alguns atendimentos individuais, fiz um grupo, fiz uns atendimentos individuais. E uma dessas pessoas, logo em seguida eu voltei e fez um portal comigo. Ela fez 2 ativações, né? Seguidas. E aí ela fechou a mentoria comigo. Isso que eu fico muito feliz, né? De ter mentoradas e alunas do mundo inteiro, porque essa é a potência, né? Ela chegou pra mim na 3ª sessão, já na mentoria comigo, e ela falou: Vi, eu faço terapia há quase 20 anos. E em 2 sessões de Kundalini com você, eu não tenho mais... Ela tinha pavor de aranha, ela tinha trauma, algum trauma que ela não sabia. Ela falou, esse meu pavor, esse meu trauma sumiu. Eu não... Outro dia eu vi uma aranha, não senti nada. Bom, como se ela tivesse curado. Exato. Ela falou, o que eu faço, alguma coisa realmente... Porque a Kundalini tem disso, né? Às vezes a pessoa traz pro consciente, às vezes ela consegue chegar no consciente o que era aquele trauma, o que era aquele bloqueio. E às vezes não. Então... E agora acho que ela já tá comigo, sei lá, 2 meses e meio. E ela deu esse depoimento que em 20 anos de terapia, ela não chegou em coisas tão profundas do que ela chegou comigo em 2, 3 meses. Mas é muito importante saber que é necessário que a pessoa esteja aberta, né, Via? Para poder, sempre. Porque às vezes a gente, né, vai com uma expectativa, mas não tá realmente aberto, né? Para vivenciar, experimentar tudo isso. As pessoas, elas só procuram quando elas não estão bem. Quando elas chegam, muitas das vezes, no fundo do poço. Eu falo que... Acho que o meu maior sonho, assim... O meu sonho dourado... Qual é o seu sonho hoje? O meu sonho dourado era que todas as pessoas, elas cuidassem da energia delas sem elas estarem passando por alguma dor tão profunda. Porque se elas começarem a entender de energia, a cuidar, né? Ah, Virgínia, eu preciso fazer ativação toda semana, todo mês, todo não sei o quê. Não, a mentoria, inclusive, ela foi desenvolvida para isso, né? Cada semana eu faço uma terapia energética diferente, né? Para ela entender vai ter uma que vai ser muito desbloqueio, ela vai ficar mais sensível, aí vai vir uma outra que ela vai se empoderar, ela no dia seguinte ela vai acordar achando que vai ganhar o mundo, né? Maravilhoso. Então, ter essa consciência do quanto a energia ela é necessária, ela move a gente, ela é vital. Vital. E não procurar uma prática energética, não procurar uma terapia só porque você tá mal. Mas aí entra muita coisa também. A espiritualidade, as pessoas se espiritualizam mais quando estão mal. Né? Você já reparou? Exato. Quando tá tudo bem, acaba que fica esquecido. Vive aquela rotina ali, tá tudo molde ótimo. Adorei o que você falou. Então, é necessário trabalhar energia independente. Na fase boa e na fase ruim. E o que eu ia falar pra você é que não tem nada a ver com religião, que fique bem claro aqui. Tanto o Reiki, quanto a Kundalini, quanto o Theta Healing, a gente tá falando de energia, não tem nada de misticismo, sabe? Perfeito. Eu falo isso de um lugar, porque dentro do Reikura, eu tenho pessoas evangélicas, eu tenho pessoas espíritas. De várias religiões que praticam católicas. várias religiões. É simplesmente você aprender a respirar. O Reiki, ele foi descoberto por Mikao Usui, né, no Japão. O Mikao Usui, ele era um padre. E o Mikao Usui, ele canalizou o Reiki porque ele foi em busca de entender como Jesus curava. Então, o Mikao Usui foi estudar teologia, depois, ele já padre, ele foi estudar teologia e filosofia nos Estados Unidos por 2 anos. Depois ele ficou 7 anos isolado num mosteiro no Tibete. E no Monte Kurama, na verdade, desculpa. Ele ficou isolado 7 anos e depois de participar de uma prática de 21 dias que ele se isolou dentro do próprio retiro, né, desses monges, foi quando ele teve uma clarividência e ele entendeu, juntou o sânscrito, os símbolos do sânscrito com tudo. Então, é apenas você curar com as mãos, né? Então, quando você traz essa autocura para você, de você equilibrar, quando você entende que você tem esse poder de autocura, de equilibrar a sua própria energia, você torna mestre de si próprio. Você não dá mais o outro poder, né? Você não dá mais essa autonomia na sua vida. Exatamente. Você tem esse poder. É fácil? Eu não tô falando que é fácil, mas é uma jornada, né? Mas quando você tá aberto a entender essa jornada, a olhar com amorosidade para você, a olhar as suas dores com amorosidade, parar de se permitir ser vulnerável e entender que pessoas precisam de pessoas. A gente não chega em lugar nenhum sozinho. Total. Lugar nenhum.
Então, a evolução humana, né, já diz isso, né? A gente vive na sociedade e em time faz acontecer. Porque você sozinho, até você pode ir. Até você pode falar nessa coisa assim, até vou, mas como é que vai ser esse processo? Será que vai ser duradouro? Não sabe, né? Então, quando você entende que você precisa de comunidades, de grupos, aí a gente tava falando lá no início da nossa conversa, Com né? certeza. De aonde a gente tá vibrando. Não tem problema nenhum se você quiser sair daquele grupo, se você quiser começar a vibrar numa outra frequência, tá tudo certo, né? A partir do momento em que você entende o que você quer pra sua vida. Eu falo que muitas das minhas alunas, inclusive, Cíntia, e aí eu falo até pra vocês aí que estão assistindo, tá? Ter clareza do que vocês querem. Elas, muitas das vezes... Como é que você vai manifestar a sua realidade se você não sabe nem o que você quer? Mas essa é a pergunta. A Oprah... Pergunta de milhões, né? Não, a Oprah, que ela trabalha muito essa coisa da energia, né? Pra mim, eu sou muito fã dela, do pensamento de como ela, né, avalia, assim, essa coisa da energia quântica. E ela fala, a primeira pergunta que você deve fazer foi o que você falou agora. O que realmente eu quero. É muito... Ai, gente, eu sei. Faz essa pergunta, você com você, bem profundamente. O que você realmente quer? É uma pergunta muito difícil. Acha que é simples para responder, mas é muito difícil. Porque você está se sabotando o tempo inteiro. Você, né, às vezes está achando que está querendo uma coisa e não é aquilo que você está querendo. E uma coisa que eu gosto sempre hoje em dia, e eu falo muito para as minhas alunas, para as minhas mentoradas, né? Tem uma palavra que as pessoas, hoje em dia, ficou muito banal, né? Relacionamentos tóxicos, né? As pessoas falam, eu vivi um relacionamento tóxico. Cara, não fala isso, por favor. Se você viveu um relacionamento tóxico, é porque você era tão tóxica quanto aquela pessoa. Aliás, só fazem aquilo que a gente permite que façam com a gente, né? Nós somos tóxicos. Todos nós, em algum nível, em alguma camada, nós somos tóxicos. Ninguém é um alecrim dourado. Perfeito, Vivi. Então... cuidado, porque as pessoas às vezes usam essa palavra, eu vivi um relacionamento tóxico, fica naquele vitimismo, necessidade de ser vítima. E aí foi o que a gente falou. Sai disso, sabe? Se você está vivendo, inclusive, um relacionamento tóxico, é porque tem alguma coisa em você que precisa ser curada, ser olhada, ser ressignificada. A gente falou tantas feridas, alguma ferida sua de abandono, de rejeição. É só a sua criança querendo ser acolhida, ser amada, sabe? Perfeito. Então, não fica nesse... Vitimismo. Mimimi. Vamos deixar de ser menos mimizentas, mais autorresponsáveis. Falar, se aquela relação não tá legal, não tô falando que você tem que ficar, não. Tá tudo certo. Mas não fica dizendo que você viveu um relacionamento tóxico. Agradeço, pelo contrário. É aquela toxicidade ali que tá te dando... bagagem para você chegar... Pra você se olhar. Tá te dando a possibilidade. E evoluir no processo para se tornar aquela pessoa que você precisa se tornar. Que você quer ser. Porque o que realmente você quer? Adorei essa pergunta. O que realmente você quer? Nossa, eu sei exatamente o que eu quero, amiga. Exatamente, com clareza. clareza. E a gente tem que botar no papel, né? Gente, eu quero tanta coisa. Mentira, tô grata. Mas a gente quer tanta coisa. Que bom que a gente quer tanta coisa. Mas por isso, quando eu falei pra você... que ativar a Kundalini muda a vida, porque você se torna uma pessoa magnética, você vibra numa frequência diferente, você atrai, você não faz esforço, você não fica correndo atrás, as coisas vêm até você. Então você se torna um manifestador nato. Então você não precisa esperar ficar mal, ficar com algum problema de depressão, de saúde. Você não precisa para olhar para isso. Não. É só para você realmente ser uma pessoa cada vez melhor dia a dia. Eu quero ir... E quando a gente fala de querer, tá? Não tem problema você querer as coisas fúteis, as coisas mundanas. Tá tudo certo, faz parte. Se aquilo ali tá condizente com o que você tá vivendo, tá tudo bem. Agora, enquanto a gente tá aqui nesse plano terreno, querendo ser pessoas melhores, querendo coisas melhores, né, pra nossa vida, ou sei lá, só que você precisa ter clareza do que você quer. Se você não tem clareza do que você quer, qualquer caminho serve. Aí as pessoas ficam reclamando da realidade dela. É porque eu não sei porque que isso acontece comigo. Aí você vai, tá, mas beleza, o que você quer? Não sei. Então tá, enquanto você não souber, o universo vai ficar te mandando qualquer coisa. O universo vai continuar te mandando os relacionamentos tóxicos, as amizades tóxicas, até você chegar e falar assim,
Tá bom, agora chega. O momento, as pessoas só me procuram, Cíntia, que é o que eu falei, meu sonho dourado é quando as pessoas não precisam me procurar no momento do chega. As pessoas me procuram muitas das vezes. E tá tudo bem me procurar no momento do chega também, porque eu tô aqui pra isso. Eu falo que hoje em dia eu amo resolver chegou com um problema. BO do outro. Adoro, bora resolver esse BO, sabe? Tá. Então, as pessoas procuram você na hora de resolver o BO. E tá tudo bem. Amo os BO, gente. Amo os BOs de vocês. Mas namastê. o ideal, Mas eu adorei. não precisa esperar chegar o BO. Sabe? Ai, eu adorei. Gente, pena que eu vou ter que encerrar, mas a mensagem que a gente tá encerrando aqui é maravilhosa. Primeira pergunta, o que você realmente quer? E a outra, não trabalhe sua energia somente no BO. No BO. É isso. E saiba dizer não pro outro, porque quando você tá dizendo não pro outro, você tá dizendo sim pra você. Isso. Esse é o passo principal pra você... Se libertar. Limites saudáveis. Limites saudáveis. Os limites saudáveis em qualquer relação. Tanto numa sociedade... Eu falo que, inclusive, eu hoje tô vivendo meu casamento dos sonhos, né? Com a minha sócia. Meu CNPJ casou com um dela e eu falo pro marido dela, eu falo... Que bom. Eu sou uma pessoa profundamente feliz de estar com o meu CNPJ tão bem alinhado, da gente ter o mesmo propósito, da gente saber o que a gente quer, da gente ter clareza. Quanto mais clareza a gente tem do caminho que a gente quer seguir, o nosso propósito de ajudar pessoas, né, para que elas realmente não percam as oportunidades da vida. E se conectem com pessoas que queiram vibrar na mesma frequência que você. Não adianta você querer estar num relacionamento, seja ele qual for, se aquela pessoa não quer estar, se você não está alinhada, se ela não tem os mesmos valores, os mesmos princípios que você. O que adianta? Você vai querer... Aí é que eu falo, inclusive, eu dei uma chamada numa mentorada minha essa semana. Falei, não posso falar nomes, mas falei, vem cá, você tá falando sério? Porque eu chamo na X quando tem que chamar também. Eu sou muito... Mas tá certo, trazer pra realidade. Falei, vem cá, é sério mesmo que você tá querendo mudar essa pessoa? Que nível de arrogância é esse que você tem dentro de você, que a gente não precisa trabalhar em você? Perfeito. Porque quando você conheceu essa pessoa, você se alinhou com ela. Agora você está querendo que seja isso, seja aquilo, seja... Falei, foca em você. Agora, eu não tô falando que você não tem que falar do seu sentir, mas você tem que falar do seu sentir. Aquilo que a gente tava falando, de falar com amorosidade, falar, né... Com e saber aquilo que você realmente quer. Até porque muitas das vezes, Vivi, você quer mudar o outro, mas é a mudança que você faz em você. Porque você não vai mudar ninguém, a não ser você mesmo. Então, a mudança começa de dentro pra fora. E aí, até pra ela olhar aquela pessoa e falar assim, realmente não tá dando liga, não bate comigo. Mas isso aí você tem que ter a sua mudança interna. E muita gente, a gente coloca, é muito mais fácil colocar a culpa no outro também, óbvio, né, Via? Óbvio. Aí o teu nível de expectativa, né? Porque você coloca a expectativa no outro. É aquilo que a gente estava falando, tá tudo muito interligado. Quando você coloca essa expectativa no outro, você vai dando todo esse poder pro outro, quando o outro te frustra, acabou E foi o que aconteceu quando eu me separei no meu casamento. Porque eu era extremamente dependente. Eu fiquei casada há 13 anos e eu era uma pessoa 100% dependente, emocionalmente e financeiramente. E eu que decidi separar, tá? Os motivos, enfim, não tem problema. Que susto. Que foi isso, gente? Foi falar do ex. Eu fui falar do ex. Mas eu sou profundamente grata por ter sido casada há 13 anos e por ter entendido que eu era 100% dependente emocionalmente, financeiramente, porque aquilo me deu a oportunidade de olhar para as minhas feridas, para as minhas dores e parar de colocar a responsabilidade nele. Eu me conectei com aquela situação que eu precisava. Então, jamais achem que qualquer tipo de relacionamento ou qualquer situação que você está vivendo de desafio, dificuldade, seja algo que realmente não esteja sendo necessário, porque a gente só atrai pra gente o que a gente precisa. E é o seguinte também, tudo passa, né? Até hoje passa. Ai, gente, total. Vi, obrigada por essa troca maravilhosa, muitos ensinamentos, muitas dicas que eu acho que ajuda, né, no nosso dia a dia de vida, trabalhar a energia. Gente, vamos trabalhar essa energia? Vamos botar energia high. A gente vai finalizar aqui com essa energia lá em cima. Beijo pra vocês. Até o próximo podcast. Fiquem com Deus. Vi, obrigada. Maravilhoso.